Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em outro horário. Nós hoje estamos dando seguimento ao nosso estudo sobre o perispírito, hoje com uma convidada, a nossa amiga Olímpia, que vai fazer um resumo para nós das 4 funções do perispírito, fazendo de uma maneira mais sintética, mais objetiva. Então, Olímpia, seja bem-vinda ao nosso estudo, ao nosso canal. Fique à vontade. Vou passar para você a palavra, silenciar aqui o meu microfone para não dar ruído aí, para não dar barulho, tá? Seja bem-vinda. Boa noite, Denise. Cumprimentamos também aqueles que nos ouvem. Agradecemos o convite. É muito honroso estar participando de um estudo promovido aqui pela Denise Correia. Funções do perispírito. E Zalmino Zimmermann, ele enumera 4 funções do perispírito: a instrumental, a individualizadora, a organizadora e a sustentadora. E ele apresentará a definição de cada um deles, de cada uma dessas funções, de forma separada. Mas nós entendemos que elas, na verdade, funcionam entrelaçadas. Essa separação é de forma mais didática, para que nós possamos compreender, entender. E Kardec começa com a função instrumental. Quando ele diz: como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Quer dizer, Kardec já nos adianta aqui que a função instrumental, ela tem como função, né? Aliás, ela tem como base servir de instrumento à alma, né? De instrumento à alma, nessa interação entre a matéria e o mundo espiritual. E nós nos lembramos de um termo que Kardec vai trazer assim de forma bem repetitiva assim repetida, no sentido de que isso fique bem claro em nós. Trazemos uma dessas páginas, no caso, o Livro dos Médiuns, no capítulo 2, intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, e nós vamos ler um trecho em que Kardec diz: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela nos deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. É uma pergunta que ele faz. Por que nós nos deparamos com essa crença nos espíritos em todos os tempos e em todos os lugares? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. E vem a pergunta: mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? E nos seus estudos, assim tão pontuados, sempre tão ponderados, Kardec vem exatamente tirar esse caráter de sobrenatural
na crença nos espíritos, nas suas manifestações, dizendo e mostrando, principalmente, porque a doutrina espírita tem esse caráter de ciência, mostrando que as manifestações espíritas, elas não pertencem ao universo sobrenatural, que elas estão inseridas dentro do universo natural. E a doutrina espírita, ela consegue ampliar aquilo que nós entendíamos por mundo natural. Então, as manifestações espíritas, a aparição de espíritos, as comunicações, as vozes, as vistas, tudo isso é elencado como algo explicado, compreensível. E é aí que está a grande diferença que a doutrina nos traz. E para que nós pudéssemos compreender essas manifestações como algo natural, era preciso estudar a questão do perispírito. Essa é a chave que Kardec nos apresenta para que pudéssemos, por exemplo, compreender, não como algo milagroso, não como algo sobrenatural, a aparição de um espírito num outro lugar, enquanto seu corpo estava em lugar distinto. Então, quando Kardec coloca aqui, como se depreende de seu próprio conceito a função primordial do perispírito, a principal, né? Aquela que é a função, vamos dizer assim, é o alicerce, é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Se para a evolução nós pertencemos ao mundo espiritual, nós somos de lá, mas a experiência na matéria, ela nos é necessária para a nossa evolução. E nesse trânsito, nessa vinda do mundo espiritual para o mundo carnal, é o perispírito que faz essa conexão, que faz essa ligação. E aí nós conseguimos compreender por que Santo Antônio ele estava pregando na Itália e ele aparece em Lisboa para socorrer o Pai. Porque o corpo perispirítico, ele que tem essa, vamos dizer assim, ele tem essa possibilidade de devassar o espaço, porque ele é elástico, ele foi em corpo perispiritual até Lisboa, onde pôde então libertar o Pai. É a existência do perispírito para nós estudarmos a questão da mediunidade, para nós estudarmos esse intercâmbio entre mundo físico e mundo invisível, mundo visível e mundo físico, nós temos que nos ancorar sempre no perispírito. É nele que nós vamos encontrar as bases para nós compreendermos como é que acontece esse universo. E Kardec diz: projeção energética da alma. Projeção energética da alma, e na continuidade deste estudo, nós vamos exatamente poder compreender que o perispírito ele vai acompanhar em sua essência, na sua densidade, ou maior ou menor densidade, ou mais denso ou menos denso, ou mais sutil, ele vai acompanhar sempre a evolução da alma. É sempre a alma. Por isso nós encontramos Kardec nos dizendo que o perispírito,
ele vai ser moldado de acordo com o fluido cósmico, mas esse fluido cósmico, ele vai estar adequado à realidade a que pertence o espírito. Projeção energética da alma. O perispírito é matéria, é uma matéria sutil. Para nós, ele é invisível, né? Para os nossos olhos, pelo menos aos nossos olhos, de forma comum, ele é invisível, mas ele é matéria. Aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando já uma estrutura de natureza física, que a refletir sempre a fonte. O perispírito vai refletir sempre a alma. Por isso os espíritos identificam o estágio evolutivo, as percepções que o espírito é capaz de fazer pela coloração, pela apresentação do corpo perispirítico. Ele é mais leve, ele é mais sutil. Nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é necessário nascer de novo, Kardec nos dizendo que nos mundos mais evoluídos, o perispírito, ele quase que se confunde com o próprio espírito de tão sutil, de tão leve. Sempre a fonte serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Vejamos que beleza, em sua gloriosa caminhada evolutiva. Vamos, assim, pelo retrato do nosso perispírito, né? Nós podemos dizer pode-se dizer qual é o grau evolutivo em que estamos. Aqueles mais abalizados, os espíritos mais preparados, eles identificam, né? É um retrato. E o que é feito, né? Até pela aura feita do perispírito, é possível saber disso. Então, essa função, a primeira função que Kardec traz é a instrumental. Ela serve de instrumento, fica muito claro. A segunda função é a individualizadora, né? Nós vamos perceber que existe uma lógica. A função individualizadora, ela nos fez lembrar um texto que nós estudamos em Obras Póstumas. Obras Póstumas traz um capítulo intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. Que 5 alternativas são essas? A primeira delas é a doutrina materialista. O ser humano pode ser materialista. Nós vivemos numa época muito materialista, que é a doutrina materialista. Ela é vista como, vamos dizer assim, uma forma de entender em que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. Então, um materialista, ele pode até acreditar em alma, que existe a alma. Kardec vai dizer isso em O Livro dos Espíritos, na introdução. Só que a alma nasce com o homem, então ela é paralela ao nascimento e à morte do homem. Então, por mais inteligente, por mais brilhante que a criatura seja, ela está fadada a acabar com a morte. É a doutrina do aniquilamento, né, que Kardec diz aqui. Quais são as consequências da doutrina materialista? Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são
as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais carecem de futuro. Então, ninguém vai se preocupar em ser íntegro, em ser honesto, em viver da melhor forma possível, em obedecer à sua consciência, porque tudo se acaba com a morte. A doutrina materialista, ela é profundamente perniciosa, porque ela mata os valores, ela nega a consciência, ela joga para a cesta do lixo as virtudes que a criatura possa desenvolver, porque afinal de contas, tudo se acaba. Mesmo entre aqueles que dizem professar alguma religião, o materialismo, ele ainda fala muito alto. Se nós olharmos a nossa realidade, nós vamos perceber como é que ele lança garras nas mentes e nos corações. Então, a primeira doutrina apresentada é a materialista. A segunda, trazida por Kardec, é a doutrina deísta. A doutrina deísta, ela pressupõe crença na existência de Deus. Mas essa crença na existência de Deus, ela não influi na moralização do homem. A criatura parte do princípio de que Deus criou os seres e depois abandona-os à sua própria sorte. Eles precisam se virar, eles precisam vamos dizer assim, resolver as suas próprias dores. Seria aquela ideia de que Deus não está nem aí. De vez em quando escutamos algumas pessoas colocarem que você imagina que Deus vai saber do seu problema? Esquecendo-se de que Jesus disse que nem um fiozinho de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Pai saiba. E a doutrina essa doutrina deísta, né, ela pode estar dividida em duas tendências, a independente e a providencialista. Essa independente, ela é mais radical no sentido de negar a ausência de Deus, direcionando e providenciando, vamos dizer assim, as atitudes dos homens. Já a providencialista, ela acredita na interferência de Deus na vida das criaturas. Mas ela é bem assim, colocada como o homem a ter que se virar nas suas próprias pernas. Mas nós pulamos aqui, nós falamos da materialista, da deísta e a panteísta, que foi muito também estudada por Kardec, em que o princípio inteligente ou alma independe da matéria, é extraído ao nascer do todo universal, individualizando-se em cada ser durante a vida, volta por efeito da morte à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. Então, no panteísmo, não é, a alma ela é extraída de um grande todo, como se fomos... Kardec traz aqui a questão do oceano. Então, a alma ela é uma gota retirada desse oceano e depois, quando ela morre, essa gotinha volta para o oceano. O grande problema da doutrina panteísta é negar a individualidade. Porque se a criatura foi boa, se a criatura foi má, se o ser foi perverso, se ele foi um irresponsável, não importa. Ele volta ao grande todo, ele perde a sua individualidade e ele não é responsabilizado de nada. Pela doutrina panteísta,
aquele ser que foi preocupado, que se esforçou em cuidar da família, em vencer as suas dificuldades, em cumprir com as suas obrigações, ele vai ter o mesmo fim que aquele criminoso, aquele que se valeu da fragilidade dos mais fracos, que explorou do seu irmão de humanidade, todos eles são gotas retiradas do oceano, voltam ao oceano e não são responsabilizados de nada. Como Kardec diz, o panteísmo, ele também é materialista. É materialista por quê? Porque se a criatura, ela volta ao grande todo, se ela perde a sua consciência, vamos dizer assim, a sua individualidade, ela volta ao nada. Ela não conserva, vamos dizer assim, marcas daquilo que ela foi, daquilo que ela fez. Então, Kardec diz que essa doutrina, ela também não é capaz de dar conta de todas as circunstâncias que envolvem a criatura humana. Então, nós vimos a materialista, a panteísta, a deísta. A quarta é a doutrina dogmática. A doutrina dogmática nela, a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Então, a criatura, ela nasce, ela é criada, a alma é criada no instante do nascimento, morre e a alma sobrevive para sempre. Mas ela tem um final determinado. Pode ser feliz ou infeliz. Então, ela vai ser feliz para sempre ou vai ser infeliz para sempre. E Kardec, com a sua lógica argumentativa, ele vai tecendo aí comentários perguntando como é que uma mãe fica, uma mãe que está no céu, como é que ela fica sabendo que o seu filho está eternamente, que ele vai ficar lá no inferno? Ou também o contrário. Então, a doutrina dogmática, essa que encerra os destinos do homem numa única vida, ela também não atende, ela não é capaz de explicar essas diversidades em que nós estamos, porque quantas criaturas, elas, no finalzinho da vida, elas resolvem se modificar. Elas percebem que andaram por passos equivocados. Mas e aí? Elas não têm mais chance? E Kardec diz, ela enumera algumas questões que ficam sem respostas. Por exemplo, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada, sem o trabalho a que os outros ficam sujeitos durante longos anos? Ainda outra pergunta: onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Então, nós temos a doutrina materialista, ela é impotente para dar respostas à nossa vida, a doutrina panteísta, a doutrina deísta e a doutrina dogmática. Elas são insuficientes. E, por fim, a doutrina espírita. São as 5 doutrinas estudadas por Kardec. O princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção.
Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Sujeitas a progressos indefinidos. Quem foi um malfeitor numa vida, quem se equivocou, quem atuou contra a sua própria consciência, ele receberá uma nova oportunidade para se reparar, para se refazer, para se reconstruir. O progresso é indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Então, cada um é responsável pelo seu caminhar, cada um ele vai colher os frutos daquilo que ele tiver plantado, daquilo que ele tiver feito. A doutrina espírita, ela se encaixa perfeitamente aqui na função individualizadora, que é a mais, porque ela reflete a justiça de Deus, a bondade. Nada se perde, nada, absolutamente nada. Em reuniões de desobsessão, nós encontramos ou conversamos com aqueles irmãos que aparecem lá, assim, muito sofridos, eles estão, muitos deles aí num processo de vingança muito severo, assim, muito empedernidos, e parece que nada os pode favorecer. Mas aparece um ser que vem ali para os auxiliar. Mas eles, muitas vezes, eles não lembram desse ser. Mas quem é esse ser? Foi alguém que foi beneficiado, alguém que foi salvo, que um momento de dificuldade, aquele ser ali deu a mão a alguém. Nada se perde. Ah, fez o mal, fez as escondidas, ninguém viu. A consciência registrou. Esse mapa da individualidade, ele é infalível, ele é incorruptível. Então, nós temos a função instrumental, ela conecta o ser. Se nós precisamos evoluir, se nós precisamos passar pela matéria, o perispírito faz essa ponte. E nós temos a função individualizadora. É ela que me dá forças, é ela que me injeta coragem, porque ela me esclarece que eu vou encontrar-me do outro lado da mesma forma como eu estou hoje, ou como eu estarei amanhã, como eu estarei nesse tempo aqui encarnada com as propostas de evolução. Essa proposta de essa função individualizadora, para nós que temos a oportunidade de estudar, ela é uma das maiores estimulantes para que nós aprendamos a ter paciência e a vencer os nossos desafios íntimos, para que o nosso campo ele se apresente com mais colheita no final da nossa jornada. Então, nós vamos enfrentar o que faz o agricultor enfrentar a tempestade, enfrentar o sol, enfrentar as dificuldades, enfrentar a terra árida. O que dá coragem a ele é exatamente a promessa daquilo que ele vai colher, daquilo que ele vai angariar. E a função individualizadora é essa promessa, né? Porque nós vamos nos encontrar, nós estamos hoje
com os reflexos do que nós nos fizemos. É a função individualizadora, belíssima, perfeita, que a doutrina espírita consegue esclarecer. Na sequência, Kardec traz a função organizadora. Nós vamos ler um trecho. Kardec diz: a função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Esse papel do perispírito, projeção da alma, como já foi falado anteriormente e que vai continuar sendo falado, no processo vital é de muito conhecido, tanto no Oriente como no Ocidente, sendo também pressentido em círculos científicos contaminados pelo materialismo. Então, quando ele coloca aqui a função organizadora do perispírito, aparece especialmente notável no processo de reencarnação. Quando o ser ele está retornando, ele passou lá pela vida errante, e nesse período em que o ser fica na vida errante, tudo nesse ciclo de evoluções é tudo muito rico. Quando o espírito está na vida errante, ele está fazendo avaliações, do que ele fez, do que ele precisa melhorar, quais são as suas maiores necessidades, onde é que é o seu ponto mais nevrálgico. Ele participa de cursos, ele faz estágios, quer dizer, nas reencarnações, digamos assim, normais. Ele tem todo esse preparo. Então, ele diz aqui, a função organizadora, ela vai atuar no processo de reencarnação em que o ritmo morfogenético, não é? É a forma e a forma. Ele traz aí uma forma, mas essa forma em que ele vem, não é? Ela vai definir ou ela vai demonstrar qual é a forma em que o espírito precisa voltar. Se nós falamos, por isso é que nós dissemos no início que é tudo muito entrelaçado, né? Nós estudamos essas funções de forma separada, mas é tudo muito ligado. Então, se nós acabamos de falar na função individualizadora, essa função organizadora, ela está profundamente correlacionada à função individualizadora. Porque, vamos dizer assim, a forma, vem ali, tem uma forma, mas essa forma, ela vai obedecer à forma em que o espírito se encontra. Enquanto estudávamos a função organizadora, nós nos lembramos de um caso que nós estudamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, que na série de André Luiz é uma obra fabulosa. Todas elas, cada obra tem um estudo, né, característico, tem um ensino. Essa obra nos fala muito ao coração. E nos lembramos de um caso em que é o capítulo 4, isso acontece ante o serviço, está sendo preparada uma reunião pública, e nessa reunião pública, como acontece em outras reuniões públicas, né, como acontece nas reuniões públicas sérias, espíritos são levados para tratamento.
E um desses espíritos que está na reunião, ele se apresenta, né, com um braço, o braço direito ressecado, mirrado. Ele vai contar a história dele. Ele tinha sido um estivador do cais. Ele era musculoso, né? A gente imagina, para ser um estivador, né? Ele trabalha com peso, ele tem muita força. Então, diz que ele era um musculoso estivador do cais. E ele era alcoólatra. E sempre que ele chegava alcoolizado, na maioria das vezes em que ele chegava alcoolizado em casa, o pai o advertia, como era natural que um pai fizesse em relação ao filho. Numa dessas vezes em que ele foi advertido pelo pai, ele deu um soco, esbofeteou o pai. E o pai não teve condições de revidar. Ele era musculoso, ele era um brutamontes, como se diz. Mas o pai ficou assim, com tanta mágoa, o pai ficou tão sofrido, tão sentido, que o pai diz que o braço que o tinha esbofeteado se transformaria num galho seco. O filho ficou assim, meio torturado com aquela, vamos dizer assim, entre aspas, praga do pai, e ele sai. Ele sai, continua bebendo, e ele acaba se envolvendo num acidente de bonde e perde o braço. Ele perde o braço e ele termina essa encarnação dele nessa situação assim miserável, no álcool, nessa vida assim ambulante. Quando ele chega do outro lado, ele morre ali daquela. Quando ele chega do outro lado, ele recupera o braço. Mas aquela fala do pai soou assim tão intensamente no seu íntimo que o braço ele continuou ali mirrado. Não evidentemente pela questão da fala do pai, mas pela consciência, né, que ele registrou. Quer dizer, aquilo foi um impacto. Aí entra a questão da culpa, da própria atitude, e ele estava ali se apresentando na reunião, exatamente com esse braço mirrado, naquela condição ainda assim, muito deprimente. E ele diz, ele coloca aqui, que na verdade, ressecado, o corpo perispirítico, vejamos, que esse registro desse braço mirrado ficou na consciência, porque quando o pai fala que que esse braço haveria de ressecar, isso vai para a consciência espiritual e é de uma intensidade que isso se transfere para o corpo espiritual. Se transfere para o corpo espiritual e nós vamos ficar aqui imaginando que quando ele reencarnasse, né, ele depois não conta como é que foi, mas quando ele reencarnasse, a probabilidade, quer dizer, de ele vir com aquele braço mirrado seria muito grande, porque estava ali incrustado já no perispírito, porque a alma gravou. Ele precisaria fazer aí um trabalho longo para descristalizar aquela consciência de culpa. Então, quando fala assim da morfogênese, essa função organizadora, ela precede a reencarnação. Porque, na verdade, quando está sendo, vamos dizer assim, está sendo organizada a vinda, a volta do espírito, exatamente todo esse histórico, essa morfogênese, né, ela vai obedecer
vamos dizer assim, essa condução, ela vai obedecer ao histórico do espírito. Quando o Zalmino Zimmermann diz, a função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico. Então, quer dizer, e aí depois Zalmino Zimmermann vai trazer vários exemplos aqui mostrando, né, aqui que já em corpos de animais e outros, já existe esse modelo que precede, ele é um princípio, nós sabemos que o perispírito, já existe um princípio perispiritual no reino animal, quer dizer, ele já existe essa forma, já existe essa função organizadora que depois, mais adiante, Zalmino Zimmermann vai dizer a função organizadora do perispírito, a mostrar, na verdade, como visto a ação organizadora da alma, tem sido às vezes designada só como função modeladora e se destaca ao ponto de servir de referência básica em construções formuladas por diversos autores, entre eles no Brasil, o conceituado cientista espírita Hernani Guimarães Andrade, que em seus estudos sobre a alma e o perispírito chegou ao conceito do que denominou modelo organizador biológico, MOB. Né? Quer dizer, é tudo muito lógico, é tudo muito encadeado, é tudo muito assim encaixado na historiografia. O espírito traz uma historiografia e essa historiografia ela é registrada no perispírito. E o perispírito, ele, como, vamos dizer assim, um campo incorruptível, vai transmitir isso para o corpo físico nesse processo evolutivo. Nós temos ainda aqui uma outra informação, quer dizer, já mostrando como é que Kardec dizia isso aqui no livro A Gênese. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. É ele, quer dizer, não é por acaso, existem leis. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, trabalha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. Como o que ele vai fazer, como é que ele vai disponibilizar os recursos que são dados. Por isso, essa questão da liberdade, a liberdade que se recebe em cada reencarnação, ela é sempre adequada dentro da historiografia do ser. Então, muitas vezes o ser vem com algum problema de saúde, como é aquele alcoólatra que poderia vir com um problema ali no braço. Essa liberdade consiste também em entender que tem-se aquilo que é necessário. A questão é a consciência também do dever em relação às leis da vida. E encerrando, a função organizadora é aquela que vai ocupar mais
mais estudos aqui do Zalmino Zimmermann. Quer dizer, ele estuda aí a função instrumental, a função individualizadora, mas é a organizadora que é nela que ele se detém mais, que ele vai buscando aí estudos, como é que essa função ela já, vamos dizer assim, ocupou cientistas de várias áreas, porque eles se quedam impressionados observando que, além daquela manifestação corpórea que está ali, existe algo que dita aquela forma, que precede aquilo que se apresenta. E, por fim, aparece a função sustentadora. Diz Zalmino, a função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o, desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Essa função sustentadora, que vem com tempo determinado, a função sustentadora. Todos vêm com esse tempo determinado, senhor. Impregnando-se de energia vital, transferindo paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico. Então, o veículo físico, ele precisa desse fluido vital para que ele permaneça na encarnação. É um tempo. Ele pode usar mal, ele pode usar bem, mas ele precisa desse fluido vital. Sustentam desde a formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, desde o momento em que ele começa lá como feto, em que ele já começa lá no planejamento, já lá no planejamento, ele, quando está lá no preparo da sua reencarnação, ele vai saber de quanto fluido vital ele vai precisar, quanto tempo ele permanecerá na encarnação. Então, quer dizer, há uma programação aí. E ele diz, matriz estrutural destinada à organização e sustentação do edifício biológico. Então, a função sustentadora, vamos dizer assim, ela tem validade, ela tem tempo de validade, né? Ela tem lá, quando nós buscamos lá no rótulo, compramos algum produto e tem lá data de fabricação e tempo de validade. A função sustentadora, ela tem um tempo de validade, tem lá data de fabricação e tempo de validade. Então, eles assim, matriz estrutural destinada à organização e sustentação do edifício biológico. Como, à medida que nós vamos estudando, e a gente vai percebendo que ainda necessidade de muitas encarnações para nós nos apropriarmos, né? Para nós termos consciência da grandeza dessa vida que nos cerca, né? De quanto trabalho foi necessário para que nós pudéssemos estar aqui, por exemplo, né? Que ele fala que, quer dizer, esse edifício biológico, nós estamos aqui, é um edifício biológico. Cada um de nós aqui encarnado está num edifício biológico. Na reencarnação perispírito, como assinala Delane, surge, graças à sua perenidade,
como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. O perispírito, ele é perene, mas a função sustentadora, ela tem um tempo determinado. E diz Delane, no meio, elemento indispensável à estabilidade do ser humano. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas ininterruptas na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade. Quer dizer, a função organizadora nessa movimentação toda, porque o nosso corpo é uma máquina. Aliás, nós podemos dizer que é uma fábrica, não é? Porque muitas vezes, cada órgão em si já é a máquina, mas a máquina interage com outras máquinas, quer dizer, todo esse funcionamento, ele está sob a supervisão dessa função sustentadora que o mantém enquanto nós estamos encarnados. A ação sustentadora, conservadora do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação celular. Quer dizer, a cada 7 ou 8 anos há uma renovação celular, mas essa função sustentadora, ela nos mantém. Quer dizer, ela não se modifica, a nossa essência, ela permanece. Nós temos aqui essa contínua, diz Almino, recomposição celular, sem que seja afetado nenhum dos elementos que identificam a pessoa, acontece graças à função de sustentação do perispírito, que potencialmente garante e conserva a integridade do corpo físico, respeitada, é claro, a programação kármica de cada um, com os seus variados efeitos. E aí Zalmino reproduz uma fala de Leon Denis, quando fala: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É um modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo a linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, tá? Quer dizer, até aqui está bom, mas vejamos, assim, já encerrando as nossas reflexões em termos desse texto maravilhoso, e quando a gente estuda, a gente tem a sensação que precisa começar. Estuda de novo, precisa começar pela riqueza do assunto, né? As funções, a instrumental, a individualizadora, a organizadora, a sustentadora, quer dizer, trazendo aí essa beleza em que nós estamos inseridos, nós somos parte dessa beleza que, por ora, nós estamos aprendendo a valorizar. É um aprendizado. Ainda não valorizamos o
quanto deveríamos e poderíamos. Ele vai falar aqui, né, vai trazer o exemplo de espíritos suicidas, né, do quanto isso desorganiza, do quanto isso desestrutura. Mas nós estamos estudando para exatamente olharmos de uma forma distinta esse universo, porque o universo, né, o perispírito, quando se estuda esse assunto, nós adentramos no universo onde brilham as estrelas do amor do grande Pai. Nós agradecemos a oportunidade, esperamos que de alguma forma possamos ter contribuído. Foi um texto que nos falou muito ao coração, que nos fez refletir. Uma saudação muito amorosa para todos. Muito obrigada, Olímpia. Foi bem enriquecedor sua apresentação, com seus conhecimentos, com o estudo vindo, né, da proposta dos Almino Zimmermann, do Allan Kardec. A gente que é espírita, que tem o conhecimento dessa máquina maravilhosa deixada por Deus para o homem interagir no mundo sutil, no mundo físico e evoluir. Nós temos um compromisso com esse conhecimento de também mantermos nossos pensamentos, nossos sentimentos que impregnam o perispírito, também harmonizados, voltados para a oração, voltados para o bem, fazendo os esforços para nos aprimorarmos. Então, esse é o nosso compromisso, já que sabemos dessa estrutura toda tão bela, criada tão inteligentemente, organizada para sustentar toda a vida física. Ganhamos de presente evolutivo essa individualidade, né, e a responsabilidade dos nossos atos. Então, isso nos dá essa consciência ampliada de nós sermos também coautores, né, da nossa existência. Deus nos prepara toda essa formação, toda essa base, toda essa estrutura, e nós entramos na encarnação com um compromisso de crescermos. E aquele que sabe, né, que tem, não aqueles que você disse, né, que ainda estão pensando na forma só material, nem os que estão muito presos ao panteísmo ou a outras ideias dogmáticas, né, não vão alcançar essa profundidade e essa responsabilidade. Mas nós que temos essa consciência, sabemos que existem chakras, que existe campo mental, que o campo mental influencia no corpo físico, somatiza no corpo físico. Nós temos um compromisso de nos mantermos também higienizados magneticamente. É também autoconsciência você saber como funciona o seu corpo invisível, o seu corpo perispiritual. É autoconsciência mantê-lo também higienizado com bons pensamentos, com oração. Então, foi muito boa sua explanação. Espero que as pessoas gostem, que curtam bastante, que compartilhem, que se inscrevam aí no canal, divulguem para os amigos, aqueles que buscam também esse conhecimento, podem encontrar muitas informações aqui. E vamos seguindo, né? Quer encerrar, Olímpia? Quer dar um alô aí para o pessoal, dar um tchau? Gostaria sim, Denise, obrigada. Essas suas colocações, elas foram necessárias. Nós agradecemos aqui a oportunidade de compartilharmos e que todos continuemos estudando. O estudo, ele amplia a nossa consciência. Parabenizamos a Denise por nos trazer esse estudo e que nós caminhemos sempre nessa direção. Então, vamos encerrando nossos estudos dessa noite. Acompanhe aí pelo canal os outros temas e a sequência. Coloquei numa playlist para ir, se você quiser ir direto, né? Estudando. E vamos continuando, que o livro é bem grande, o livro é grande. Vamos aos pouquinhos, né, desbravando esse conhecimento aí, para deixar isso registrado, para aprofundar para aquele que quiser incentivar, né, o estudo. Muito obrigada mais uma vez, Olímpia. Vamos encerrando, até a próxima.